Muito boa tarde, agora em Belo Horizonte, 12:02. Está no ar o Rede Notícia, em transmissão simultânea pela TV Horizonte, canal 30.1, na Rádio América FM, na sintonia de 107,1 e também na Rádio Cultura, no AM 830 kHz. Muito prazer, eu sou André Santos. E eu sou Milene Alves, é um prazer estar na sua companhia. O Rede Notícia é um jornal dinâmico, rápido e informativo, feito especialmente para você. Eu já quero chamar você, telespectador da TV Horizonte, também do nosso YouTube, também você que está ligado com a gente na Rádio América e na Rádio Cultura, a participar do Rede Notícia. Manda um WhatsApp pra gente, o número está na sua tela, 31 99680 2910. Vou repetir, 31 99680 2910. E nós queremos ver você também nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o Rede Notícia no YouTube, no nosso canal TV Horizonte Oficial e nos seguir no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. E nós começamos o Rede Notícia desta quinta-feira falando sobre a aprovação em segundo turno na Assembleia Legislativa de Minas Gerais do projeto de lei que permite a adesão do Estado ao PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados. Ao mesmo tempo, esse projeto de lei também determina o fim em Minas do regime de recuperação fiscal. O texto foi modificado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e cria um comitê formado por diversas instituições do Estado para acompanhar a execução do contrato de adesão ao PROPAG. A repórter Erlaine Grace está ao vivo e acompanha a votação na Assembleia na manhã desta quarta. Erlaine, quais são os órgãos que vão compor esse comitê? Boa tarde, Milene, André e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. A votação terminou agora há pouco, né? O projeto foi aprovado e os órgãos que vão complementar esse comitê são os representantes dos poderes do Estado, do Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa e o governo. E cada um fica por 3 anos sem salário e sem poder ser reeleito. E a criação oficial do comitê acontece por decreto, até 30 dias depois da adesão ao programa. Da votação que aconteceu agora no plenário, aprovando em segundo turno, quer dizer, em maneira definitiva, a adesão de Minas ao PROPAG e a saída do regime de recuperação fiscal, está acontecendo agora também pela manhã uma reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, que começa a analisar o projeto em que o Estado pede a permissão para repassar à União uma série de imóveis do Estado. Esse projeto também é um dos projetos do pacotão do PROPAG, justamente para tentar fazer um cata-cata de dinheiro para juntar os 20% para dar entrada no parcelamento da dívida. Os deputados exigiram uma lista com a relação dos imóveis que seriam incluídos aí com uma possibilidade de negociação. E o governo repassou essa lista à Assembleia, é isso que eles estão analisando agora, né, Erlaine? Sim, o governo já repassou essa lista à Assembleia, sim. E voltando aí à votação do segundo turno do PROPAG, foram 56 votos, tá, a favor, 0 votos contra e 0 nulo. E em favor da emenda foram 54 sims e 0 nãos. Tá certo. É claro que a gente esperava realmente o fato dessa aprovação acontecer quase que por unanimidade, porque existe realmente o entendimento dentro da Assembleia, tanto de situação como de oposição, da necessidade da adesão de Minas Gerais ao PROPAG. Não tem conversa, no regime de recuperação fiscal o Estado se torna inviável num curtíssimo prazo, como aconteceu com o Rio de Janeiro, como aconteceu com o Rio Grande do Sul, que aderiram ao regime de recuperação fiscal e hoje os dois estados não têm condição de pagar contas públicas simples, manter saúde, educação, tudo funcionando. E agora a gente vai ver os desdobramentos do que o Estado vai oferecer à União. Agora que o negócio vai começar a pegar fogo aí na Assembleia. Obrigado, viu, Erlaine, pelas informações. Uma boa tarde para você. Por nada. Boa tarde, André. Boa tarde, Milene. Ainda falando sobre esse assunto, essa lista de imóveis que o governo do Estado está oferecendo a federalizar o governo da União, tem algumas coisas ali que realmente chamam a atenção
e que acho que cabe uma discussão, sim, e muito forte. Até se havia uma pergunta, será que o governo do Estado precisa passar essa lista? É óbvio que precisa, nós estamos falando de bem público. Os deputados fizeram muito bem a sua parte de exigir que essa lista viesse para que aí sim comece a se definir, né, o que dá, o que não dá. Agora, incluir nessa história Hospital Rizoleta Neves, prédio do Hospital Rizoleta Neves, prédio do Palácio das Artes, prédio do Estadual Central. Para quê? Prédio de hospitais ainda, né? No interior. Para quê? A cidade administrativa, eu, André Santos, sou completamente favorável de que se repasse para qualquer coisa. Aliás, ela não era nem para existir, porque foi um mundo de dinheiro gasto, é outro mundo de dinheiro gasto para manutenção. Você viu todo aquele imbróglio de elevadores que ficou se arrastando anos e anos e anos. E um verdadeiro elefante branco criado por megalomania. Isso é minha opinião, sincera minha opinião. Entendeu? E que criou um problema de trânsito, de tráfego, de mobilidade no vetor norte absurdo. André criou desenvolvimento, mas o custo desse desenvolvimento para o bolso público ao longo dos anos, eu acho que é completamente desnecessário. Agora, Palácio das Artes, Estadual Central e Rizoleta Neves e outros hospitais, eu acho que não dá, não. Tem que ser discutido e discutido a fundo. O Centro de Especialidades Médicas de Venda Nova passa a funcionar em um novo endereço. O repórter Newton Lopes tem os detalhes. O Centro de Especialidades Médicas de Venda Nova, que funciona na rua Padre Pedro Pinto, número 173, vai fazer os atendimentos em outro local. A partir de hoje, dia 29, a população será atendida na mesma rua, mas no número 322. A mudança é necessária para que o antigo espaço receba em breve a estrutura da UPA de Venda Nova, que vai passar por obras. A proximidade entre os endereços vai garantir a assistência sem prejuízo aos usuários. O Centro Médico de Venda Nova oferece diariamente cerca de 250 atendimentos médicos especializados por dia aos usuários da Rede SUS BH. Os atendimentos são somente por agendamento prévio. A unidade oferece cuidados nas especialidades de mastologia, dermatologia, cardiologia, endocrinologia, neurologia, otorrinolaringologia, geriatria e pré-natal de alto risco, além de ultrassonografia obstétrica e ginecológica e consultas na área de nutrição. Repórter Newton Lopes. Inclusive, essa mudança já faz parte aí da preparação para a reforma geral que vai receber a unidade de pronto atendimento de Venda Nova em breve, que foi inclusive anunciada aqui ontem pelo secretário de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte, o Leandro César Pereira, durante entrevista ao Rede Notícia. A Polícia Federal cumpriu hoje de manhã 7 mandados de busca e apreensão em cidades de Minas Gerais, São Paulo e da Bahia contra uma quadrilha do Novo Cangaço, o grupo especializado a assaltos a bancos, que roubou cerca de 2 milhões de reais de uma agência da Caixa Econômica Federal em Itajubá, no sul de Minas, no ano de 2022. Na ação, os criminosos utilizaram fuzis e explosivos e também atacaram um batalhão da Polícia Militar. Conforme a Polícia Federal, as investigações seguem em andamento, com análise dos materiais apreendidos para identificar outros envolvidos e possíveis crimes relacionados. Aqui em Belo Horizonte, a Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira uma operação para combater uma organização criminosa com atuação no tráfico de drogas, em homicídios e lavagem de dinheiro na região centro-sul da capital, especialmente no conjunto Taquaril. As investigações, que duraram 7 meses, descobriram um sofisticado esquema criminoso com divisão de tarefas, estrutura hierarquizada e envolvimento direto em diversos homicídios na capital mineira. As investigações também mostraram que esse grupo criminoso tem ligação direta com a organização criminosa Comando Vermelho, com sede no Rio de Janeiro. Durante a ação, estão sendo cumpridos 12 mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão. A operação conta com a participação de aproximadamente 120 policiais civis. Até o momento, 9 pessoas foram presas. Drogas, telefones celulares dos suspeitos de envolvimento no grupo criminoso e documentos também foram apreendidos. Durante a tarde, a Polícia Civil vai conceder uma entrevista coletiva para dar mais detalhes da operação. E será enterrado hoje em Betim, na Grande BH, um bebê de apenas
um mês que morreu após esperar por atendimento médico em uma unidade de pronto atendimento na cidade, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o recém-nascido deu entrada na unidade de saúde com insuficiência respiratória e teve 4 paradas cardiorrespiratórias. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a criança chegou até a UPA e começou a desfalecer aproximadamente 30 minutos após a família receber a senha para atendimento. Na sequência, o bebê foi levado para a sala de urgência, ainda foi submetido a manobras de reanimação, mas não reagiu. Este é o segundo caso de morte de uma criança por síndrome respiratória aguda grave no município. Em janeiro deste ano, outro bebê de origem indígena foi diagnosticado com influenza B, adenovírus e rinovírus. O recém-nascido chegou a ficar internado por cerca de 30 dias no Hospital Regional de Betim e no Centro Materno-Infantil da cidade, mas infelizmente não resistiu. Triste, né, é André? muito triste. Que situação. A gente teve aqui com o prefeito de Betim, ele foi categórico a afirmar mesmo que existiam problemas nos atendimentos na cidade, e por conta das OCIPs que atuavam por lá, que tudo está sendo feito para modificar. E mais uma vez a gente coloca para você, papai e mamãe, leve seus filhos para vacinar. A vacina é o melhor caminho, o melhor remédio para evitar problemas como esse. Eu acho que é uma situação mais de calamidade, de fatalidade, e o que a gente deseja para essa família é que o Espírito Santo possa consolar o coração deles, porque é a única coisa que a gente pode desejar, de fato. Isso mesmo. E ainda falando sobre saúde, a Vigilância Sanitária de Contagem encontrou carne estragada, alimentos vencidos, fezes de rato nos quartos do lar Vovó Mares, uma casa de acolhimento de idosos. O local apresentava ainda esgoto a céu aberto, fiação exposta e forte odor de urina e fezes. A estrutura era improvisada e sem qualquer conforto. A fiscalização foi motivada por uma denúncia de maus-tratos de uma idosa de 86 anos que vive no local há 9 meses. A fiscalização também aponta um possível surto de leptospirose e sarna na casa de acolhimento. A instituição não possuía alvará de funcionamento e já havia sido interditada em março deste ano, mas continuou funcionando. O lar Vovó Mares abrigava 29 internos, entre idosos, dependentes químicos e pessoas com transtornos psiquiátricos. Olha a miscelânea de gente envolvida num local que se coloca para tratar de idosos, aí está tratando de dependente químico e doente psiquiátrico, uma pessoa com transtorno psiquiátrico. E a Polícia Civil está investigando os casos. Agora, um detalhe que a gente tem que colocar sobre esse assunto é o seguinte: não são somente as pessoas que geriam esse lar que vão ser investigados pela polícia. Os familiares dessas pessoas que continuavam deixando essas pessoas nessa situação de abandono também podem responder por crimes. É bom que a gente fique bem atento. Vou colocar meu pai, minha mãe, um parente numa casa de repouso, mas fique de olho, porque a responsabilidade por eles é de vocês, não é só da casa não, tá? E os lares de idosos têm se mostrado um objeto assim, de preocupação, né? Tem sido é uma coisa muito séria, gente. Preocupantes. É uma coisa muito séria. Pessoal, hoje o governo de Minas anuncia a construção e reforma de terminais de ônibus metropolitanos. O repórter Giovanni Rodrigues esteve por lá e conta os detalhes agora pra gente, direto da redação da Rede Catedral. Boa tarde, Giovanni. Olá, Milene. Olá, André. Muito boa tarde a todos. Isso mesmo, viu, Milene? Foi apresentado hoje o projeto de parceria público-privada para a construção, reforma, recuperação, modernização, manutenção de 11 terminais de ônibus metropolitanos, incluindo a construção de 9 novas estruturas e requalificação de outros 2 existentes. Esses terminais vão atender mais de 150 mil passageiros por dia, somando mais de 40 milhões de usuários anualmente. O projeto prevê a construção dos terminais Petrolândia e Ferrugem em Contagem, Veneza em Ribeirão das Neves, Regap em Betim, Nova Lima, São José da Lapa e Lagoa Santa, também Vespasiano. E ainda serão requalificados os terminais Eldorado em Contagem e Pedro Leopoldo no vetor norte da região metropolitana de BH. A previsão de investimento é de 447 milhões de reais para reforma e construção, além de cerca de 1 bilhão
para operação e manutenção das unidades em 30 anos de contrato. O cronograma estima a publicação do edital e leilão para o segundo semestre deste ano, e a entrega dos primeiros terminais, que serão construídos do zero, deverá ocorrer em até 2 anos após a assinatura aí do contrato. A estrutura dos terminais vai proporcionar acesso direto de embarque e desembarque às linhas do MOVE da região metropolitana de BH, funcionando como pontos de convergência e permitindo que linhas de ônibus alimentadoras se conectem com as linhas principais. No projeto, olha, vai ter melhoria aí nos banheiros, internet, Wi-Fi gratuita, piso tátil, sinalização em braille, rampas, elevadores e dispositivos de comunicação em português e inglês. E vai ter também, olha, em todos os terminais, bicicletário gratuito, viu? Espaço aí para a venda de produtos, né, agrícolas e artesanais por pequenos produtores e feirantes. E ainda estão previstas, olha, 5 audiências públicas para apresentação e esclarecimentos aí entre 23 de junho e 1º de julho. E a população pode enviar sugestões e questionamentos para o projeto no e-mail, anota aí, terminais@infraestrutura.mg.gov.br. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Giovanni. Muito importante essas obras de mobilidade urbana, da melhoria de terminais urbanos na região metropolitana e também no pensamento de realmente fazer com que retirar muito dos ônibus que hoje circulam para a região metropolitana, mas fazendo eles se interligar àqueles outros modais que conseguem garantir maior mobilidade das pessoas. Agora tem que fazer isso tudo funcionar direitinho, isso que a gente espera, né? Agora em Belo Horizonte, 12h18, nós vamos para um breve intervalo e na volta vamos falar sobre o Dia Livre de Impostos. Teve nó no trânsito de Belo Horizonte para o pessoal abastecer também com gasolina abaixo de R$4, até eu quero. Vamos rapidinho para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta agora, 12h21. Hoje é o Dia Nacional Sem Impostos. A iniciativa que surgiu aqui em Belo Horizonte faz um alerta sobre a alta carga tributária embutida nos produtos. Na capital mineira, motoristas deram um nó no trânsito para fazer fila e conseguir abastecer carros e motos com gasolina abaixo dos R$4. O repórter Giovanni Rodrigues traz os detalhes. Muito boa tarde, Milene e André. Olha, a nossa equipe chegou aqui no Posto Oceano, na Avenida do Contorno, número 10.325, bem cedo, viu? É isso mesmo, minha fila para abastecer começou de madrugada. Dezenas de motoristas aguardam pacientemente para abastecer numa espera aí de 7 a 10 minutos. Hoje aqui neste posto a gasolina está a R$ 3,82 por litro e o pagamento tem que ser via Pix ou dinheiro. Eu conversei aqui com vários consumidores, dá para ver o brilho nos olhos, a alegria no momento de abastecer, claro, pela economia, né? E a previsão aí do posto é de abastecer 115 carros e 65 motos e será vendido 5.025 litros de gasolina. Eu conversei aqui com o presidente da CDL BH, Câmara de Dirigentes Lojistas, Marcelo de Souza. Ele disse o seguinte, que muitas pessoas estão pedindo para esse dia acontecer mais vezes no ano. Muitas empresas já têm o Dia Livre de Impostos como a sua segunda melhor data de venda, então eles pedem isso, mas é muito ruim, porque o movimento é para fazer um protesto, é para chamar atenção, senão entra em movimento com o mundo de desconto. Não é essa a ideia. E de acordo com a CDL, mais de 1.500 estabelecimentos estão participando aqui em Belo Horizonte. No Brasil, mais de 100 mil estabelecimentos. O consumidor ele pode encontrar um bom preço em restaurante, bares, em vários produtos como calçados, peças automotivas e medicamentos. Olha, informações sobre esse dia livre de impostos no site cdlbh.com.br. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Giovanni. Não se esqueça, gente, vai lá, corre para aproveitar o Dia Livre de Impostos, que apesar da vontade da gente, né, dessa data se repetir muitas vezes, por enquanto é o único dia do ano.
Agora nós vamos falar da lei que permite o uso da Bíblia como material complementar em escolas do ensino básico de Belo Horizonte, que foi sancionada hoje pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Juliano Lopes, do Podemos. A norma permite a utilização de histórias bíblicas como recurso paradidático para apoio a conteúdos culturais, históricos, geográficos e arqueológicos vinculados a projetos escolares de ensino. De acordo com o texto, a participação dos alunos nessas atividades não será obrigatória. A lei assegura a liberdade religiosa, em conformidade com a Constituição Federal. A ferrovia Vitória-Minas motiva debate na Assembleia Legislativa. A repórter Janaína Regiane tem os detalhes. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais debate nesta quinta-feira sobre a situação da estrada de ferro Vitória-Minas. A audiência será realizada às 3 horas da tarde e tem o objetivo de debater o atual estado do cronograma de execução das obras. Estão previstas, entre outras obras, as construções de passagens inferiores para animais atravessarem a linha férrea sem cruzarem com os veículos, túneis rodoviários e passarelas de pedestres. Mais de 20 municípios mineiros serão afetados pelo projeto e os prefeitos desses locais foram convidados para a audiência. Repórter Janaína Regiane. O Brasil criou em abril deste ano mais de 257 mil empregos com carteira assinada, segundo o novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho. No acumulado do ano, já são mais de 900 mil vagas criadas, o melhor resultado para abril desde 2020. O setor de serviços liderou as contratações, seguido por comércio, indústria, construção e agropecuária. O salário médio de admissão subiu para R$ 2.251, alta real de 0,71% em relação a março. Jovens de 18 a 24 anos e pessoas com ensino médio completo foram os principais beneficiados. São Paulo teve o melhor desempenho entre os estados, com mais de 72 mil vagas. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou hoje que a taxa de desemprego no país ficou em 6,6% no trimestre finalizado em abril deste ano. Segundo o Instituto, a população desocupada em todo o Brasil chega a 7 milhões e 300 mil pessoas, ficando estável na comparação com o trimestre encerrado em janeiro deste ano. Os mais de 103 milhões de ocupados também se manteve estável. O rendimento médio mensal do trabalhador ficou em R$ 3.246 por mês. A Caixa Econômica Federal paga hoje mais uma parcela do Bolsa Família. Quem conta pra gente é a repórter Janaína Regiane, que está de volta. A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira, dia 29, a parcela de maio do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social de final 9. Com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 677,49. As famílias podem consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem. Vale destacar que neste mês não haverá o pagamento do Auxílio Gás, que atende famílias cadastradas no CadÚnico. Como o benefício só é pago a cada 2 meses, o pagamento voltará em junho. Repórter Janaína Regiane. O Senado Federal aprovou um projeto de lei para proibir que atletas, artistas e influenciadores digitais participem de peças publicitárias de casas de apostas, as famosas bets. O texto original proibia a divulgação dessas bets, mas a proposta aprovada restringe os vetos e cria as regras. No projeto, atletas, artistas, comunicadores, influenciadores, autoridades ou qualquer pessoa física ficam proibidos de participarem de propaganda das bets. O texto abre exceção para ex-atletas com no mínimo 5 anos de aposentadoria do esporte. O projeto proíbe propaganda atraente, que é quando a divulgação de apostas esportivas sugira alternativa ao emprego, solução para problemas financeiros, fonte de renda adicional,
forma de investimento, garantia e promessa de retorno financeiro. Também estão proibidos animações, desenhos e mascotes, inclusive os produzidos por inteligência artificial, que estimulem crianças e adolescentes a participar dessas apostas. As bets devem ainda divulgar avisos de malefícios das apostas esportivas. Assim como as embalagens de cigarro, as empresas serão obrigadas a publicar propagandas que desestimulam o jogo de forma clara e ostensiva, com a frase "apostas causam dependência e prejuízos a você e sua família". Agora, o texto será analisado pela Câmara dos Deputados. Eu particularmente... Eu sou favorável à ação de se proibir atleta, influenciador digital para fazer as propagandas. Por um único motivo. O jogo não é proibido no Brasil? Só essa pergunta que eu tenho que fazer. O jogo não é proibido, então por que libera? Exatamente. Mas teve ano passado uma discussão no Congresso Nacional para se liberar o jogo, que eu particularmente sou favorável. Poderia gerar emprego, renda, impostos, fomentar muito o turismo. Vamos falar de Las Vegas, Mar del Plata. Nossa, posso ficar falando aqui o ano inteiro sobre um monte de lugares que a gente tem. Lá tem um grande hotel de Araxá, que era cassino, o hotel de Poços de Caldas, que tinha cassino, o Museu de Arte aqui da Pampulha, que era cassino. Poderia tudo isso voltar e estar fomentando dinheiro, tudo regularizado. Mas como no Brasil tudo pode, só para alguns, né? Fazer o quê, né? É a minha opinião sobre esse assunto. Foi lá, aí alguns grupos, não pode por conta disso, daquilo, aquilo outro. A hipocrisia continua e a banda toca, né? Tem que ser uma coisa muito bem regulamentada, né? E realmente tem que vir de cima, né, gente? Precisam ser criadas regras para que isso deixe de ser essa bagunça, essa casa da mãe Joana, vamos dizer assim, e que pare de afetar tanto negativamente a vida das famílias brasileiras. E aí tem muita gente que está perdendo dinheiro, se viciando, caindo nos tigrinhos, nas bets da vida. Fazer o quê, né? Cada um com seu cada um. Agora vamos para um breve intervalo e na volta nós vamos conversar com a superintendente de agronegócios do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, a Marcela Brant, para a gente falar sobre as linhas de crédito para o agronegócio de Minas Gerais. Você sabia que a agricultura em Minas liderou o volume de exportações no estado no ano passado e continuou fazendo isso esse ano? Não é a mineração, não, é a agricultura. E é sobre isso que a gente vai falar depois do intervalo, daqui a pouco. Voltamos com o Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h e 34 minutos, e vamos conversar agora com a superintendente de agronegócios do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, a Marcela Brant, que está numa videochamada conosco. Marcela, obrigado por estar conosco para conversar sobre esse que é um dos pilares e motores da economia mineira, que é o agronegócio. A agricultura é cada vez mais pujante no nosso estado, é a principal hoje, né? Produtor de volume de exportações em Minas Gerais, e o BDMG que está abrindo esses espaços para fomentar ainda mais linhas de crédito para a agricultura. E vamos falar justamente sobre essa questão. O agronegócio, ele hoje realmente alcançou um espaço na economia mineira que, se já era forte, hoje é ainda mais, né, Marcela? Boa tarde, obrigado por atender nosso convite. Boa tarde, André Santos, Milena Alves. Realmente o agronegócio vem crescendo muito na economia mineira, né? Nesse primeiro quadrimestre, ele ultrapassou a atividade de mineração e exportação. Então, o banco, seguindo essa tendência da economia mineira, também está dedicado a alavancar seus negócios, né? Dar maior apoio aos produtores rurais mineiros. A senhora está, inclusive, numa superintendência que foi criada recente, uma superintendência exclusiva para o agronegócio, justamente para cuidar dessas linhas de financiamento e também identificar novas oportunidades no agro, né, superintendente? Isso mesmo, André. E a grande novidade é essa especialização dessa superintendência no atendimento ao agronegócio mineiro. E o atendimento exclusivo para os produtores rurais, algo que o banco não fazia de forma direta e passou a fazer agora a partir da criação dessa nova superintendência. Marcela,
como você disse, né, o BDMG já tem se dedicado a ajudar esses empreendedores. E essa semana vocês anunciaram a baixa da linha de crédito, né? Uma taxa que reduziu na linha de crédito. Eu queria saber se muitas pessoas já têm feito uso disso, como é que está funcionando. Isso foi agora, terça-feira, que a gente anunciou, o presidente do banco anunciou num evento na OSENG, né? A redução dessa taxa de juros, e esse momento é muito relevante, porque nós estamos no fim da safra 24-25, onde os recursos de crédito rural, eles tendem a ser quase extintos nesse momento, né? Eles estão finalizados, e a gente vem aí com uma redução de taxa bastante significativa, de quase 1%, para um capital de giro a ser destinado aos pequenos e médios produtores rurais, por meio das cooperativas de crédito parceiras do banco. Nós temos com a taxa de 1,22% ao mês, 15,6% ao ano. É uma oportunidade bastante relevante para os produtores, em que eles vão poder aplicar naquilo que for mais, que eles entenderem que for mais importante nesse momento em que os créditos estão finalizados, aí, os créditos rurais. Ô Marcela, existe algum tipo de critério para esses pequenos e médios produtores para poder entrar e aderirem a essa linha de financiamento? Você já deixou bem claro. É uma linha de financiamento para capital de giro, que aí o pequeno produtor ele pode utilizar isso, por exemplo, para comprar maquinário, alguma coisa do tipo, ou é só mesmo para fazer girar a produção dele, girar a manutenção da propriedade rural dele para a preparação para a nova safra que está chegando? Que vai começar, aliás, a ser plantada, aliás, né? Agora em julho. Ele pode usar para qualquer finalidade, tanto para compra de equipamentos, para investimentos, para giro. Ele está livre para utilizar isso para qualquer finalidade. O prazo para pagamento é 36 meses e ele ainda tem 12 meses de carência. Então, é um recurso que ele pode realmente utilizar para investimento. Apesar dele ser para giro, né, não precisar de comprovação, ele pode usar para qualquer tipo de investimento que ele precisar de fazer aí antes do início da nova safra. Tem um limite de crédito para esses pequenos e médios produtores, um máximo de valor que ele possa buscar? Essa avaliação do produtor é feita pela cooperativa de crédito, lá na ponta, né? Que ela identifica, né, as necessidades do produtor, ela faz a avaliação de crédito do produtor e determina qual o valor de capacidade de pagamento desse produtor. Então, a cooperativa de crédito parceira do banco, lá na ponta, é que faz esse trabalho. E no site do banco, né, www.bdmg.mg.gov.br, ele pode encontrar as cooperativas de crédito mais próximas dele, da região. E qual tem sido o impacto desses financiamentos? Vocês já conseguem ver inovações no mercado? Conseguem identificar novos produtores que estão surgindo? A procura já tem sido bastante significativa, apesar de ter só 2 dias que a gente lançou nessa redução, ela tem sido bastante significativa aí nesses últimos tempos. Mas a gente sabe também que os maiores investimentos são feitos no início da próxima safra, né? Agora a gente tem aí os investimentos residuais, né? Então, o aquecimento desse mercado mesmo, ele começa a acontecer a partir de julho. Ô Marcela, quanto que é o volume disponibilizado pelo BDMG só para essa linha de crédito? Volume financeiro, volume de valores. A gente não limitou o valor para ser destinado a essa linha, a gente limitou o prazo. A gente vai disponibilizar essa linha até dia 30 de junho, mas sem limitação do valor global a ser destinado. Isso é muito importante. Agora, Marcela, a gente está falando de um estado que tem o tamanho de um país, né? A gente está falando de um estado que é o tamanho da Alemanha, né? Que é o maior país território da Europa. Um estado gigantesco com diversas fronteiras agrícolas diferenciadas, agrícolas e pecuárias diferenciadas. Se a gente vai para o Triângulo, é um tipo de agricultura. Se a gente vai no norte, no Mucuri, no Vale do Jequitinhonha, é outra. Se a gente vai para o sul de Minas, é outro tipo de cultura. Se a gente vai para a Zona da Mata, é outro tipo de cultura. Como é que vocês têm tentado fazer para identificar essas especialidades e as necessidades de cada uma dessas regiões para oferecer os aportes necessários para o desenvolvimento da agricultura como um todo, do agronegócio como um todo, me desculpe. André, o banco, ele é um banco de Minas Gerais e é especialista em Minas Gerais. Então, cada necessidade de Minas, cada problema que a gente pode solucionar,
Então, o banco, mais do que ninguém, conhece todos os meandros aí de Minas, né? E a gente conta com as cooperativas de crédito lá na ponta, que estão atuando lá na ponta para identificar esses produtores, essas necessidades e disponibilizar esse crédito. Realmente, as cooperativas de crédito são a ponte para que a gente possa chegar nesse pequeno e médio produtor. Marcela, o perfil do produtor mineiro, do produtor agrícola, desse pequeno, principalmente do pequeno e do médio, quando a gente falava de agronegócio, você sempre pensa nos grandes produtores, né? Mas a gente está vendo aí cada vez mais a inserção do pequeno e do médio produtor e ele entrando nessa roda do agronegócio. Esse perfil do pequeno e do médio, ele mudou muito ao longo dos anos aqui em Minas Gerais? Vocês conseguem perceber isso? Dependendo da cultura em que a gente está falando, vai determinar o tamanho do produtor. Se a gente falar em café, né, que Minas Gerais fosse um país, seria o maior produtor de café do mundo, a gente vê que a grande parte dos produtores, em volume de produtores, são de pequenos produtores. É uma cultura que ela é pequena, né? Agora, se você fala em grãos, em soja, pecuária, as propriedades já são maiores e os agricultores, os produtores rurais são maiores. Mas a gente tem uma diversidade muito grande, né, em Minas Gerais, né? Guimarães Rosa já dizia que Minas são muitas, né? Então, a gente tem aí culturas específicas em cada região, né? Tem a vocação de cada região e um número muito expressivo e uma diversidade muito grande de produtores rurais, né, dentro de Minas Gerais. Estamos conversando com a superintendente de agronegócios do Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, o BDMG, Marcela Brant. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai continuar falando sobre esse assunto e também falando de novidades e também de inovações tecnológicas para serem usadas no campo em Minas Gerais. Agora, em Belo Horizonte, 12h43. Estamos de volta, agora em Belo Horizonte, 12h47. Vamos seguir com a conversa com a Marcela Brant, que é a superintendente de agronegócios do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Ô Marcelo, eu queria voltar nesse bloco para a gente conversar especificamente sobre essa superintendência que foi criada, que está sobre a sua chefia aí, para voltar recursos, identificar os recursos, identificar as necessidades para o agronegócio de Minas Gerais. Há quanto tempo que essa superintendência ela foi criada e nesse tempo de criação, o que vocês já conseguiram avançar em termos de identificação de possibilidade de negócios e também da necessidade dos produtores que estão envolvidos no agronegócio em Minas Gerais? André, essa superintendência é mais do que nova, é recém-nascida ainda. Tem 1 mês e meio, foi agora no mês de abril bem que ela recente, foi né? criada. Exatamente. Foi no mês agora de abril, então ela está completando o 2º mês, agora no mês de maio. E o que a gente tem visto, o que a gente tem mergulhado nesse mundo do agronegócio, aí, principalmente do crédito rural, dos produtores rurais e cooperativas, que existe uma demanda enorme, né? O crédito ainda é algo que é muito relevante para o produtor rural e ele não é suficiente, o crédito existente. Então, o papel do banco é estar mobilizando recursos, buscando recursos em captações internas, externas, recursos constitucionais, né? Recursos repassados pela União, recursos do Plano Safra, para que a gente possa disponibilizar esses recursos para os produtores mineiros. Eu sempre falo que a grande diferença entre o Banco de Desenvolvimento de Minas, e Minas tem esse diferencial de ter um banco de desenvolvimento, é que a gente capta recursos para serem aplicados em Minas Gerais, né? Enquanto os demais bancos, logicamente, que têm uma amplitude nacional e aí distribuem os recursos pelo Brasil inteiro. Então, o nosso foco não, são os produtores mineiros, a gente se dedica a isso, né? E foca nessa atuação. Marcela, você citou no início do primeiro bloco, quando a gente falou sobre as linhas de créditos
voltadas aos pequenos e médios produtores, que isso está sendo feito diretamente com as cooperativas de crédito. Eu lembro, eu vou falar de uma experiência pessoal de uma pessoa próxima a mim que tentou um financiamento via BDMG para abrir um novo negócio. Isso há muito tempo atrás, estou falando de mais de uma década atrás. Se tinha uma burocracia muito grande, porque esse contato era feito direto e essa liberação era feita direto com o BDMG. Essa própria parceria com as cooperativas de crédito vem para facilitar e diminuir essa burocracia, né? Com certeza, André, com certeza, porque eles estão lá próximos do produtor, conhecem o produtor, têm a vida do produtor no dia a dia, então para eles é muito mais simples eles analisarem esse produtor e fazerem um negócio com o produtor lá na ponta. Então essa é uma maneira para que a gente possa simplificar o crédito e agilizar o crédito para esse pequeno produtor. Já os produtores maiores, com projetos mais robustos, a gente já atua de forma direta, né? Agora, o banco já avançou muito, ele tem várias, a gente tem uma plataforma, né, de correspondentes bancários em que o próprio correspondente ele pode inserir a proposta lá e em 3 dias ele tem a liberação do crédito. Marcela, hoje em dia os agricultores conseguem não só tirar o seu sustento da terra, mas também cuidar daquela terra e fazer com que ela esteja cada dia melhor, né? A agricultura regenerativa, que é muito importante. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho, vocês têm iniciativas que incentivam exatamente esse tipo de trabalho, né? Com certeza, Milene. Esse é um programa do banco, o programa Lab Agrominas, que tem essas 2 linhas de financiamento, que é o BDMG Solo Mais e o BDMG Bioinsumos, que é como se fosse a joia da coroa nossa aqui, porque nós, como Banco de Desenvolvimento, temos que estar atento, né, às questões climáticas, às questões relativas à emissão de carbono, né, a energia limpa, a questão da sustentabilidade. E a partir desse programa e dessas linhas, a gente incentiva, né, a transição da agricultura convencional para as práticas regenerativas, a adoção de práticas regenerativas pelos produtores rurais. São linhas de financiamento subsidiadas, porque o custo é bem reduzido. A gente tem aí linhas de 10,8% ao ano, 0,86% ao mês, né, para qualquer produtor rural que pretender fazer essa transição para a agricultura regenerativa, né, ou já estiver adotando essas práticas. Então, esse é um trabalho muito importante do banco, né, e que pode apoiar os produtores na saúde do solo, na regeneração do solo e na resiliência às crises climáticas. Ô, Marcelo, uma outra iniciativa ainda voltada para essa questão de sustentabilidade, Minas Gerais vem se destacando nos últimos anos com uma produção cada vez mais crescente de energia fotovoltaica em áreas rurais, as fazendas, né, as fazendas energéticas, né, a gente vê isso crescendo cada vez mais, principalmente na região central do estado. Vocês fizeram o lançamento recente também de um programa, essa semana, na verdade, de uma parceria para fomentar essa produção. É somente para quem quiser pegar a sua propriedade rural e virar uma fazenda de produção fotovoltaica, ou é para esse pequeno produtor, médio produtor, que deseja implantar uma pequena usina para o seu próprio sustento, para a sua própria condição de uso? Explica para a gente, por favor. Tá bom. Você está falando de uma parceria que a gente lançou essa semana com o Banco Europeu de Investimentos. Isso, né? isso. Exatamente, que é para recursos de energia renovável. A gente financia as empresas, os produtores rurais, tanto para criação, para construção de usinas, né, para venda de energia, para distribuição de energia, como também para autoconsumo. Então, não só essa linha do BEI que a gente anunciou, mas tem outras linhas que a gente tem que também destinam recursos para essa temática. Essa parceria específica, ela começa a liberar recursos a partir de quando, Marcelo? Tem uma ordem de valores ou isso ainda também está em entendimento? Não, a gente já está trabalhando com essa linha, a gente já trabalha com essa linha há muitos anos e agora teve um incremento de recursos, tá? A gente tem atuado fortemente, né, na produção de energia renovável, mas agora com esse valor adicional que o BEI nos destinou, a gente vai ter condições de continuar atuando e alavancando essa energia.
Marcela, como você disse, o café é um grande destaque na agricultura mineira e tem chamado cada vez mais atenção, inclusive pelos preços nos supermercados. Eu queria saber como que vocês estão atuando para que Minas Gerais consiga se destacar cada vez mais nesse mercado, consiga conquistar ali um lugar de liderança mesmo nesse assunto. Milena, nós somos líderes nacionais na aplicação do FUNCAFÉ, que é um recurso constitucional destinado a toda a cadeia do café, à comercialização, à industrialização, ao custeio, ao capital de giro, e nós somos líderes nacionais nas linhas em que a gente opera. Então, a gente opera fortemente na distribuição desses recursos, junto às cooperativas, principalmente junto às cooperativas de produção, e esse ano a gente vai começar a trabalhar também nas linhas de custeio do FUNCAFÉ. Então, nós vamos poder também estar destinando esses recursos não só para as cooperativas de produção, mas também para os produtores rurais de forma direta. Quero agradecer a Marcela Brant, superintendente de agronegócios do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Muito obrigado, Marcela, por atender nosso convite, que foi feito de maneira tão rápida, mas você solicita, você e toda a assessoria de comunicação do BDMG, para a gente poder falar sobre esse setor que é tão importante para Minas Gerais, né? Minas Gerais que foi já a parte do café e parte do leite lá no início da República Velha, porque Minas Gerais produz tudo, é café, é leite, por aí vai, mas cada vez mais o agronegócio se colocando como local de destaque, de importância para o desenvolvimento do nosso estado e para o desenvolvimento da economia brasileira como um todo. Muito obrigado, viu, Marcelo? As portas da TV Horizonte, da Rádio América e do Rede Notícias sempre abertas para você. Muito obrigada, André. Muito obrigada, Milene, pela oportunidade aqui. Isso mesmo, termina aqui o Rede Notícia e a gente agradece também a você que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça de acompanhar mais tarde essa entrevista e todo o nosso programa no canal Rede Notícia TVH lá no YouTube. E não se esqueça também de acompanhar os nossos perfis no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Agora você fica com Bola na Rede com o Júnior Brasil, repercutindo todas as novidades do mundo da bola. Tchauzinho, até amanhã. Aniversariante Júnior Brasil. Um abraço para você, felicidade, meu irmão. Rede Notícia volta amanhã, ao meio-dia. Fica com Deus. Tchau.